Acho que aqui, né? Obrigada. Quanto tempo? 45, 50 minutos. Tá ok. Tá, com certeza. Obrigada. Boa noite a todos. É com muito prazer que aqui me encontro. Parece-me que pela terceira vez, não é? Terceira vez, a Marlene está confirmando, para estudarmos juntos. E hoje o tema, Jesus, o Mestre dos Mestres, confesso que não é um tema fácil, porque Jesus, sendo nosso Mestre, o governador do nosso orbe, o Espírito mais elevado que a Terra já recebeu, então é uma responsabilidade muito grande e naturalmente eu me sinto muito aquém, mas vou tentar, porque pelos sentimentos é possível e com a ajuda vibratória de todos mais ainda, com toda certeza. Eu peço por favor para projetar a primeira transparência. Jesus é o mais notável ser da história da humanidade, afirma nossa veneranda Joana de Ângeles. Fui buscar naturalmente neste livro que todos devem conhecer, da nossa irmã, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E também neste livro de um autor que não é espírita, mas pelo seu modo de escrever, parece ser mais espírita que muitos espíritas, o Dr. Augusto Cury, um médico psiquiatra, autor de vários livros. Ele escreveu uma série sobre Jesus e este é o Mestre da Vida. Há muitos livros, há muitos autores, e todos eles maravilhosos sobre Jesus, porque este é um tema inesgotável, como a nossa irmã Joana de Ângeles nos diz. Sua vida e sua obra foram e são estudadas, comentadas, sem nunca esgotar informações, fatos, milagres. É uma fonte que constantemente jorra novas informações, mesmo porque em nossa evolução, a nossa sensibilidade tende a ir se apurando, porque a lei do progresso, a lei da evolução, é lei de Deus e é lei universal e imutável. Ele deixou-nos uma herança mais rica e preciosa, e entre os que a recebem, nem todos compreendem e praticam. Nós sabemos que admirar é fácil, teorizar também, mas praticar é sempre um pouco mais difícil. É o seu evangelho de amor, roteiro de luz para alcançarmos a evolução. Emmanuel nos afirma que 2, 3 meses de leitura do evangelho já são suficientes para termos um roteiro de luz para toda a nossa vida. Se quisermos, naturalmente, porque condições todos nós temos. Historicamente, são muito escassas as referências sobre Jesus. Parece nesse fator haver uma contradição, porque são muitos os escritores, muito se fala, se escreve sobre Jesus, mas notícias históricas são escassas. E quem nos afirma é a própria Joana de Ângeles. Flávio Joséfo, historiador do povo hebreu, ao terminar o século I, por ocasião do ano 62, quando foi lapidado o discípulo Tiago, informou: Tiago, irmão de Jesus, chamado o Cristo. Aí encerrando a breve referência. Mas mais tarde, na sua obra Antiguidades Judaicas, ele nos oferece mais amplas considerações, dizendo: nessa época, viveu Jesus, um homem excepcional, porque realizava coisas prodigiosas.
Conquistou muitos adeptos entre os judeus e até entre os helenos, os gregos. Quando, por denúncia de notáveis, Pilatos o condenou à cruz, os que lhe tinham dado afeição não deixaram de o amar, porque ele apareceu-lhes ao terceiro dia, de novo vivo, como os divinos profetas o haviam declarado. Nos nossos dias, ainda não acabou a homenagem dos que, por causa dele, se chamam cristãos. Somos cristãos espíritas. E muitos se admiram. Ainda não está fazendo muito tempo, uma irmã evangélica disse: mas helenos espíritas são cristãos? Claro, somos cristãos e evangélicos, não somos? Não estudamos o Evangelho de Jesus? Somos cristãos e também somos evangélicos. E nunca de terminar, naturalmente. No século II, Tácito, famoso historiador romano, nos seus anais, retratou as justificações de Nero a respeito do incêndio da cidade, que ficou devastada no ano 64 depois de Cristo, através das palavras: Nero procurou os culpados e infligiu refinados tormentos àqueles a quem eram chamados cristãos. Este nome vem do Cristo, que o procurador Pôncio Pilatos entregou ao suplício. São muitas e interessantes as referências. A veneranda Joana de Ângeles padeceu neste incêndio, na qual o imperador romano pretendeu iluminar a cidade de Roma. Ao seu lado, um filho de 18 anos, amarrado ao poste, como ela mesma. Joana havia sido presa nas catacumbas pelos soldados romanos. O soldado, para escarnecer de Joana, lhe dizia: abjura o teu mestre. Se o fizer, te salvará a ti mesma e ao teu filho. Nós que somos pais e mães, podemos imaginar a dor deste momento. Com um filho de 18 anos preso a um poste, que também ia perder a sua existência. Será que nós teríamos força moral para resistir a esta provocação e darmos o nosso testemunho de fé? É muito difícil saber, porque os sentimentos paternos e maternos são fortes demais. Acredito que só em momentos de crise profunda é que nós nos conheceremos melhor. Qual é, o nosso verdadeiro eu? E o filho dizia: atende, mãe, abdica. Eu sou muito novo para morrer. Mas Joana não abdicou e ambos foram queimados. A história registra momentos gravíssimos, momentos muito dramáticos, quando os cristãos, em sua fé, davam testemunho, doavam a própria vida. Hoje está um pouquinho mais fácil. Nós temos todas as comodidades, todas as facilidades, principalmente aqui no Brasil. E mesmo assim, muitas vezes, deixamos tanto a desejar, quando se trata de prestarmos o nosso testemunho. Cita ainda a nossa querida irmã Joana, que mais tarde, em memorável carta ao imperador Trajano, Plínio o jovem, comentando os ritos cristãos, detalhou: reúnem-se numa data fixa, antes do nascer do sol, e cantam, entre eles, um hino ao Cristo, como a um Deus. Comprometem-se, sob juramento, a não cometer roubos, assaltos ou adultério, e a nunca abdicarem da fé. Que coesão fantástica desses irmãos. Quanto nós precisamos aprender com os nossos
irmãos, dos primeiros momentos de testemunhos de fé. Nós espíritas precisamos aprender a sermos mais unidos, mais coesos, para sermos maior força, não no sentido da vaidade, do orgulho, de mostrar poder, mas sim de dar testemunho, de interagir na sociedade, de todas as formas possíveis, para levarmos adiante a boa nova, que é o Evangelho de Jesus, e ajudarmos a esta humanidade tão doente, da qual todos nós fazemos parte. Das fontes inexauríveis do mundo espiritual, nunca cessaram as informações sobre a sua estada entre os homens e a sua permanência aguardando que se opere a transformação das criaturas e da sociedade em consonância com os seus ensinamentos. João, Lucas, Marcos, Mateus, os conhecidos evangelistas que escreveram fatos vistos, vivenciados ao lado de Jesus. Jesus mesmo nunca escreveu nem sequer uma linha e nem fundou igreja alguma. Ele próprio, então, nada escreveu. Mas o que escreveram os discípulos, todos nós sabemos, que sofreu muitas alterações ao longo do tempo. Vários foram os concílios que se prestaram às correções, alterações, interpolações, mutilando e dando outros sentidos convenientes aos interesses políticos de indivíduos e de grupos, durante o largo período dos imperadores romanos. Hoje em dia, quando nós ouvimos alguém falar assim, a doutrina espírita está superada, precisamos dar uma ajeitadinha, facilitar, fazer isto, fazer aquilo, arrepia. Porque nós sabemos o perigo que existe em tudo isso. Nós ainda nem entendemos o que ela nos traz e muitos já querem alterar. Estamos longe de compreender tudo que o nosso codificador Allan Kardec nos deixou. Então, nós temos muito ainda que estudar e compreender antes de querer mexer numa só letra ou numa só vírgula que seja, para que não venha a acontecer o que já aconteceu ao longo da história, com tantas informações importantíssimas. Se não fosse o plano espiritual estar atento, salvaguardando a melhor parte, inspirando os médiuns, inspirando muitos trabalhadores corajosos, hoje talvez nós nem teríamos sequer a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita nada mais é que o Evangelho redivivo, sem as alterações, sem os acréscimos, sem as fantasias, sem as superstições. Foi codificado, passou-se numa peneira, né, podemos dizer assim, ficando o essencial, o principal. E esse essencial é muito importante à nossa evolução. Porque nós temos uma tendência a uma certa fantasia sobre tudo. Nós gostamos de adivinhações, de coisas desse tipo. Mas Kardec, com a sua racionalidade, ele nos orienta, nos ensina, e de forma objetiva, para facilitar o acesso ao entendimento, já que perdemos tanto tempo ao longo dos séculos, principalmente na Idade Média, quando os verdadeiros religiosos, aqueles que se dedicavam e que se inspiravam corretamente, eram presos, torturados, queimados como bruxos. Então nós nos atrasamos tremendamente em nossa evolução. Mas a doutrina espírita, nos três aspectos, ciência, filosofia e religião,
nos apresenta de forma codificada e muito fácil ao entendimento para aqueles que não têm preguiça de pensar, de raciocinar e de consultar o dicionário, que existe para isso, apresenta com muita facilidade, com muita precisão, os ensinamentos superiores. Esses ensinamentos superiores, o próprio Mestre Jesus liderou a Pleiade com o nome de Espírito Verdade. Então a doutrina é o cristianismo redivivo. Nós precisamos estudar com um pouco mais de atenção as obras da codificação, especialmente o Evangelho. Segundo a opinião do Francisco Cândido Xavier, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é o principal livro da doutrina espírita. É um roteiro de moralidade. Naturalmente, todas as obras são importantes e necessárias, mas o Evangelho realmente ele ressalta, né, como roteiro de luz. Bem, para conhecer Jesus, não basta consultar enciclopédias ou imaginá-lo à direita de Deus, onde ele realmente está. Nós podemos imaginar Jesus de uma forma muito mais simples. Vamos imaginar assim, se nesse momento ele adentrasse por uma dessas portas, qual seria a nossa reação? A nossa maneira de sentir é muito particular. Todos nós temos reações diferenciadas, às vezes semelhantes, mas nunca igual. Não existem pessoas iguais, reações iguais. Com toda certeza, o nosso sentimento ditaria a nossa reação. Mas nem eu mesma sei qual seria a minha reação se de repente eu tivesse a felicidade de ver Jesus. No entanto, ele se faz presente de tantas maneiras, diuturnamente, e nós mal percebemos isto. Ele mesmo disse que seria assim. Todas as vezes que fizéssemos um bem, uma caridade, na pessoa de alguém, é como se a ele mesmo estivéssemos fazendo. Ele fez isso com Francisco de Assis. Um pobre mendigo chorava de dor, estava leproso. Grande era a sua dor física e principalmente moral, numa época em que os nossos irmãos portadores desta doença eram banidos da sociedade. E deve ser muito triste ser banido do lar, da sociedade, ficarmos à margem, desprezados, como se já estivéssemos mortos. E Francisco, num primeiro momento, percebeu, aguardou um segundo momento e não resistiu. Abraçou o pobrezinho, segurou as mãos, machucadas, feridas, mal cheirosas, com os dedos já caindo aos pedaços. Mas Francisco segurou delicadamente esta mão e a beijou, com toda a sinceridade do seu coração. E de repente a mão iluminou-se, e uma luz muito grande surgiu. Era o Mestre Jesus, pedindo a Francisco um testemunho de fé. Quantas vezes ele terá feito isto conosco? Como reagimos? Será que chegamos a perceber? Porque Jesus não escolhe pessoas. Ele não vê a nossa aparência. Outro dia eu ouvi uma frase interessante, dizia assim, que nós olhamos mais o abajur do que a luz. Nós valorizamos mais a aparência do que a essência. Porque vivemos muito iludidos. Quantas vezes Jesus terá batido a nossa porta? Quantas vezes na pessoa de alguém
Ele veio nos procurar. Como será que reagimos? Será que nós só saberemos homenageá-lo se ele adentrar por uma dessas portas resplandecente de luz? Então nós precisamos refletir. Nós que nos dizemos espíritas e somos também cristãos, e é uma imensa responsabilidade, como reagiríamos? Então, para conhecer Jesus, não é preciso complicarmos absolutamente nada. Basta amar. Jesus veio nos ensinar a amar, e é o que menos fazemos. Porque quando condicionamos o amor às nossas medidas, à nossa compreensão, ao nosso jeito, ao nosso isso, ao nosso aquilo, nós não estamos querendo amar. Porque quem ama, simplesmente o faz, sem nada pedir, sem nada exigir. E é tão bom amar, sem qualquer preocupação de recompensa, de valorização, de aplauso. Amar por amar, porque é nosso dever, é nossa obrigação. Ele nos ensinou o que é necessário para a nossa evolução. Por favor, nós vamos ver a próxima transparência. Jesus gostava de meditar, de refletir, de isolar-se um pouquinho para conversar com o seu próprio eu. Nós aprendemos desde os nossos catecismos, nas religiões que a maioria de nós frequentamos, nem todas as pessoas nascem em berço espírita, e isso não torna nem maior nem menor, seja quem for, porque todas as religiões são boas e merecem o nosso respeito. Diz Emmanuel que toda manifestação de fé merece o nosso respeito. Mas Jesus, na simplicidade do seu nascimento, da sua vida como simples operário, trabalhando a madeira ao lado de seu pai, o nobre José, e sua mãe, Maria de Nazaré, família simples, comum, sem qualquer aparato social. Como que nós poderíamos imaginar que naquela criança, naquele jovem, naquele singelo operário, estava o governador da terra e de todo o seu orbe? Quantas vezes subestimamos alguém, até sem perceber, sem imaginar, quem será esse alguém? Eu nunca me esqueço, quando criança, eu via meu irmão mais velho e meu pai, porque em Minas existe essa tradição, o irmão mais velho tem quase a mesma autoridade que o pai. Tinha. Hoje em dia está mais leve, Está mais light. E meu pai e meu irmão liam muito a Bíblia e dizia assim: as crianças não mexam aqui. Aí que eu queria mexer, porque nós somos naturalmente curiosos. Eu um dia não resisti, sinceramente não consegui obedecer meu pai, desobedeci. Esperei o papai sair, meu irmão sair, e fui lá depressa e abri a Bíblia, morrendo de medo que aparecesse alguém. Será que estava naquele livro? Abri e li um trechinho rapidinho, e estava escrito assim, que um rabi do templo ficava parado à porta desse templo, recebendo os meninos, porque na religião judaica, os meninos são preparados, depois dos 12 anos, eles têm uma certa obrigação no templo, e esse rabi esperava os meninos e reverenciava todos eles, com todo amor. Mas ele era muito idoso e naturalmente tinha, aquelas dificuldades de curvar-se para cada criança.
Um outro mestre mais jovem, vendo aquilo, estava assim na Bíblia, não com essas palavras, é claro, também não sei em que página era. Eu só não me esqueci do que eu li. Então o rabi mais jovem disse assim: mestre, não são as crianças que devem curvar-se para vós? Ele disse: meu filho, eu já estou idoso e todos me conhecem, mas nós não conhecemos essas crianças. Por isso eu as reverencio. Entre as crianças estava o filho do carpinteiro José. Quantas vezes nós nem prestamos atenção, né? Achamos que uma pessoa, por ser analfabeta, por ser uma faxineira, por ser um varredor de rua, por ter um cargo humilde, inexpressivo, seja uma pessoa qualquer. Não existe pessoa qualquer. Ninguém é qualquer. Todos nós somos iguais perante Deus. Todos fomos criados da mesma forma por Deus. Deus não vê as diferenças que nós tolamente vemos. As condições socioeconômicas, elas são lições do nosso caminho, para mais ou para menos. Mas não é isso que nos torna grandes ou pequenos aos olhos de Deus. Jesus era um simples carpinteiro, mas governador do orbe terreno, da terra e do seu orbe. Possivelmente ele seja muito mais, mas nós nem sabemos, não é? Podemos ver a outra transparência? Quantas coisas para as nossas reflexões sobre Jesus. A nossa terra, tão pequenina, tão singela e tão bela ao mesmo tempo. As flores, a vegetação, né, de modo geral, os animais, os mares, os lagos, o céu. Quantas maravilhas naturais tem a terra. No entanto, é um mundo ainda muito simples. Há mundos muito maiores, muito mais belos, muito mais aperfeiçoados. Esta é a galáxia onde está o nosso planeta. Não dá para ver muito bem, está isolado num cantinho, mas o nosso planeta está perdido no meio de milhares de outros. E quando eu vejo essas fotografias, eu me sinto mais pequenininha ainda. No entanto, Jesus nos ensina que cada um de nós trazemos uma potencialidade divina. E nós nem sabemos o que é isto. Mas Jesus disse que nós somos deuses. Veja só. E que se quiséssemos, poderíamos fazer tanto ou mais do que ele fazia. É meio aterrador, não é? Essa verdade. E nós não nos damos contas. Como disse-me uma vez um jovenzinho numa aula de mocidade, ele disse: Helena, nós ficamos minhocando na terra, sem perceber que somos herdeiros de Deus, não é? Eu falei: nós somos herdeiros de Deus. Mas Deus é tão perfeito que não entrega a herança de uma vez para nós, não. Nós temos ainda que aprender a sermos responsáveis. Enquanto nós não sabemos, ele vai soltando um chequinho de cada vez, né? Em cada reencarnação, até nós desenvolvermos o senso do conhecimento, da moralidade, da responsabilidade, para depois assumirmos um conhecimento maior. Por favor. Nós vemos também nesta transparência, é uma mata, uma vegetação, uma floresta. E muitas vezes nós atravessamos momentos de tanta dificuldade em nossas existências, que nos sentimos como alguém que adentra uma floresta e lá se sente perdido, muitas vezes sem saber para onde ir. E nesse momento, nós reacendemos a nossa fé, que é inata, e nos lembramos de Deus. É uma transparência um tanto quanto ligeira,
mas que nos mostra momentos assim que vivenciamos. Mas será que nós só nos lembramos de Deus nos momentos de dificuldades? É muito mais fácil nos lembrarmos em momentos em que estamos felizes, em que estamos plenos, para podermos perceber mais e melhor esta maravilha que é o mundo espiritual. Por favor. Os nossos caminhos, nós os construímos ao longo das existências. Se caminhamos a pé, em carroças, em automóveis, em aviões, em navios, não importa. O que importa é que nós estamos progredindo sempre, mesmo quando tropeçamos. Há pessoas que ficam tão paradas que só anda quando bate o vento. Nós não podemos fazer assim. Nós temos que aprender realmente a sentir esse Cristo vivo que existe dentro dos nossos corações, porque assumiu perante Deus essa responsabilidade de nos guiar. Jesus Cristo é o guia da humanidade. Ele está sempre pronto a nos envolver, a nos inspirar. Ele dirige milícias imensas de anjos e arcanjos, de espíritos desenvolvidos, de espíritos superiores, à espera de um chamado nosso para nos ajudar. A espiritualidade superior é muito educada. Eles não entram na nossa casa sem pedir licença. Se nós não os chamamos, eles aguardam do lado de fora. Se nós muitas vezes não nos sentimos bem, não ficamos bem e ficamos sofrendo por tantos motivos, é porque nos esquecemos de Deus. Mas Deus não se esquece de nós, porque Ele se faz presente mesmo dentro das nossas dores, que com tanta facilidade nós buscamos, quando Ele está sempre pronto, independente do sofrimento. Por favor. Quantas vezes esquecemos da singeleza do Evangelho no lar? É um trabalho espírita permitido, único permitido dentro do nosso lar. Quantas graças e quantas bênçãos nós recebemos quando a família se reúne para ler o Evangelho, para estar juntos, unidos, na mesma intenção de buscar a Deus, de buscar a Jesus, de pedir orientação, seja material, seja espiritual, seja qual for. É muito importante. Joana de Ângeles nos disse, nós estávamos vendo ainda há pouco, que os cristãos reuniam-se em catacumbas, onde oravam, cantavam e prometiam solenemente observar as leis de Deus, cumprindo a lei do amor, porque quem ama não rouba, quem ama não adultera, quem ama não mata, quem ama não judia do seu semelhante, quem ama trabalha, quem ama não é egoísta. Então é sempre a lei do amor comandando tudo. Quando nós fazemos o Evangelho no lar, é também uma lembrança daqueles primeiros tempos, quando os cristãos se reuniam para estarem juntos, no sentido familiar, a Deus e a Jesus. Por favor. E Jesus diz no primeiro capítulo do Evangelho, não vim destruir a lei. Sim, Jesus não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Há pessoas que pensam assim: o que o Espiritismo está ensinando de novo? Porque Moisés já ensinou, depois veio o Cristo, agora vem o Espiritismo. Nós então vamos percebendo
que o plano divino, ele obedece a ciclos, a períodos, em respeito ao nosso desenvolvimento, ao nosso entendimento, às nossas condições. Nós não podemos despejar muitos conhecimentos na cabeça de uma criança, por mais que saibamos, por mais que tenhamos vontade. Para dizer determinadas coisas é preciso estar, atento a tudo isso. Jesus vivia sempre atento a tudo isso, tanto que quando ele falava para as grandes multidões, ele se utilizava das parábolas para respeitar as condições das pessoas. Porque uma vez conhecendo, uma vez sabendo, nós nos tornamos responsáveis. E como responsáveis nós precisamos praticar. Porque aquele que ignora e não faz, ele não tem muito o que responder perante as leis divinas. Mas aquele que sabe e não faz, esse assume seriamente, pelas leis de causa e efeito, tudo aquilo que deixou de cumprir. No segundo capítulo do Evangelho, Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Quando nós percebemos, tantos sem crítica mesmo, a quem quer que seja, ou a qualquer igreja, mas quantas vezes nós pedimos a Jesus riquezas, facilidades, sem darmos o nosso esforço pessoal. Quando chega a época de vestibulares, quantos pais ficam fazendo um certo comércio com a espiritualidade para que o filho passe, para que entre, não basta passar, tem que entrar naquela faculdade, naquela universidade. As mães, quando pedem, Deus até perdoa. Os pais são perdoados pela metade. Mas os outros não são perdoados de jeito nenhum, Porque como que nós vamos... Mas nós não temos o direito de pedir? Por outro lado, Jesus ainda disse assim: pedi e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Imagine, se nós não vamos pedir e não vamos bater. Mas muitas vezes deixamos de ser racionais, deixamos de ser lógicos e pedimos qualquer coisa. Até mesmo sem saber se queremos realmente aquilo que estamos buscando, aquilo que estamos pedindo. Mas Jesus nos afirma que o seu reino não é deste mundo, para aprendermos a buscar o mundo espiritual, a vida maior, porque nós somos espíritos imortais. No terceiro capítulo, Jesus diz que há muitas moradas na casa de nosso Pai. Que bom! Naturalmente, há planos espirituais que vão abrigar os espíritos nos seus estágios, onde nós possamos prosseguir no nosso desenvolvimento. No capítulo 4, todos os capítulos são belíssimos, Jesus nos fala da reencarnação, que abre um horizonte fantástico ao nosso conhecimento, a tudo aquilo que nos traz tanta curiosidade. Afinal de contas, nós, ao deixarmos esse mundo, para onde iremos? Há muitas moradas na casa de meu Pai, e é necessário nascer de novo. Então nós vamos e voltamos. É preciso nascer de novo. É interessante, nem sempre nós aceitamos de pronto essa questão da reencarnação. Mas é uma verdade tão maravilhosa que, ao analisarmos racionalmente, nós vamos percebendo que não tem mesmo outra saída. É por aí mesmo. A reencarnação é lei, é um fato. Eu me lembro, uma vez fui convidada para falar no tiro de guerra lá de São Carlos. Devia ter de 500 a 600 soldados no salão. O major que nos fez o convite é espírita, é até um companheiro atual de uma das casas onde trabalho. E foi assim, uma semana de palestras ecumênicas. Eu fui convidada para representar então a doutrina espírita,
e me disseram assim: cuidado com o que você vai falar. E é tão delicado isso, né? Cuidado com o que você vai falar, porque lá tem muitos irmãos que não são espíritas, inclusive tem major, tem o capitão, que é evangélico. Então, fale assim de um modo geral, mas não adentre muito. Ah, mas aí atiçou. Eu falei, e agora, né? Nós adoramos desafios, nós os espíritas. Então, eu ofereci o tema Leis Naturais. E falei sobre levei uma equipe para ficar vibrando para mim. Eu fui inspirada para fazer isso. Eu estava tremendo, porque eu nunca tinha falado, né, para tantos soldados assim. Era a primeira vez e para mim era uma novidade. E foi uma equipe, 4, 5 amigos, vocês ficam sentadinhos lá, mas firma o pensamento em Jesus e fica me jogando fluido, para eu dar conta do recado. E fui falando sobre as leis de Deus, sobre as leis naturais, e deixei a da reencarnação por último. Minha gente, aquilo pegou fogo. Foi uma agitação que só vendo. E nós levamos, e eu falei mesmo como eu achava que tinha que falar dentro do que a doutrina espírita nos ensina, apresentando a reencarnação como lei natural, como lei de Deus, e junto também da lei de causa e efeito. Completei, como fechamento. Levamos livro dos Espíritos e Evangelho, porque já que é para desafiar, nós temos que desafiar por inteiro, não é? Para sortear. Mas foi muito interessante. A maioria gostou. Nós não vamos ter a pretensão de dizer que todos gostaram. Muitos não gostaram, claro. Mas a maioria mostrou bastante interesse. E os meninos, os soldados que ficavam mais nos fundos, eles faziam sinais, eu não podia demonstrar o que estava acontecendo, porque os superiores deles estavam de costas, dando o número deles, né, em sinais, para sortear os livros. Eles queriam os livros. Mas como foi a última questão, não teve assim muito o que dizer, porque aí o assunto já havia sido passado. Foi uma experiência e tanto. Depois da palestra, muitos nem saíram para o pátio. Ficaram dentro do salão para fazer uma série de perguntas sobre a doutrina espírita. Por isso, nós espíritas cometemos um engano muito grande quando ficamos com receio de falar em público que somos espíritas. Tem muitas pessoas querendo nos fazer perguntas, mas se nós ficamos com medo de dar o testemunho da nossa fé e de confessar publicamente no que acreditamos, nós perdemos uma oportunidade muito grande de divulgar a doutrina espírita. Então, a reencarnação é um tema muito apaixonante. No capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, e quem não é aflito nesse mundo, em algum momento. Mas essas aflições, Jesus nos ensina que são as aflições legítimas, e não aquelas que criamos com o apego às coisas desnecessárias ou supérfluas, e por elas sofremos. O capítulo 6 é de uma beleza fantástica. Eu fico até sem jeito, mas eu tenho que confessar que é um dos capítulos mais bonitos do Evangelho, o Cristo Consolador. É muito lindo. Os artigos são assinados, ditados pelo Espírito Verdade, e são profundamente consoladores. No capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, e muitas vezes nos enganamos sobre os pobres de espírito. Achamos que os tolos, os doentes mentais, aqueles que não têm acesso à cultura, são pobres de espírito, mas não são mesmo. Uma das casas de São Carlos está trabalhando com crianças especiais, síndrome de Down. É maravilhoso trabalhar com essas crianças. Elas são inteligentíssimas.
Temos uma menina pequenina de 6 anos, Ana Júlia, ela tem uma memória fantástica, de dar inveja em muita gente. São maravilhosos. A nossa máquina física, muitas vezes, né, por motivos kármicos ou por necessidade da nossa própria evolução, pode apresentar aí um distúrbio qualquer, em qualquer campo. Mas o espírito não é assim. Então nós temos que tomar muito cuidado quando subestimamos alguém. O capítulo 8º, bem-aventurados os que têm puro o coração. O que significa ter puro o coração? É natural que nós ainda vamos cometer muitos erros. Mesmo quando nós acertamos, nós erramos muitas vezes. Mas Deus julga a intenção. Ai, que bom que é assim, não é? Que alívio. É a intenção que Deus julga. O próprio Evangelho diz, a forma não é nada, a essência é tudo. É a questão do abajur e da luz. O que nos chama mais atenção, o abajur ou a luz? O capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Quando nós sentimos e percebemos e também somos violentos para nós mesmos, para com o próximo, para com o mundo onde vivemos, nós vamos percebendo como é difícil ser pacífico. Mas se nós nos dizemos cristãos, nós precisamos refletir um pouquinho mais no significado de ser pacífico. Paz, pacificar, sem amor não dá. Aliás, sem amor é impossível qualquer coisa. No capítulo 10º, bem-aventurados os que são misericordiosos. O que significa ser misericordioso? Basta ter vontade de fazer o bem? De ter vontade de ajudar alguém? Ou de ajudar friamente só para nos livrarmos depressa daquela coisa incômoda que muitos chamam de dever de caridade? Então a misericórdia é o que dá calor, é o que ilumina a doação que fazemos, seja ela material ou espiritual. No capítulo 11, como é bonito, né, esse capítulo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É difícil, porque quando o próximo não é do jeito que nós esperamos, ou nos agride, ou nos decepciona, ou nos humilha, é difícil amar. Nós temos que fazer um esforço muito grande, mas no esforço já está o mérito, porque Deus julga a intenção. No capítulo 12, mas esse então Jesus nos pega direitinho. Se é difícil amar os que amamos, imagine os inimigos. Como que nós podemos amar um inimigo? É inimigo, não serve para nada, não presta para nada, é inimigo. E quantos inimigos nos ensinam? Quanto? O inimigo, muitas vezes, é alguém a quem prejudicamos em algum momento, em alguma reencarnação. Diz o Emmanuel que o mal é o bem do lado do avesso. E o inimigo é o bem do lado do avesso. Se ele virou, é porque ele pode desvirar. Depende de nós, do nosso jeito de agir, interagir, perdoar. Então nós precisamos realmente refletir em tudo isso e não simplesmente achar o Cristo belo, que realmente ele é, belíssimo. O capítulo 13º, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, já nos prepara para uma situação de não ostentação. Fazer o bem sem ostentação, porque o bem é um dever, é uma obrigação moral. Todos nós somos imensamente ricos
E sempre teremos algo de nós para doar. E também nós devemos observar a condição de estarmos na condição de receber algo de alguém. Muitas vezes nos surpreendemos. Uma vez uma criancinha chegou perto de mim e me deu uma florzinha do tamanho da minha unhinha aqui, do dedinho mindinho. Toda amassadinha, faltando uma pétala. Mas ele chegou com tanto amor com aquela flor. Meus irmãos, sinceramente, foi uma das flores mais lindas que eu recebi. Porque os olhinhos faiscavam de alegria por estar me oferecendo uma florzinha. A vibração que veio daquele coraçãozinho de criança, meu Deus, era como se eu estivesse recebendo todas as flores de uma vez só. Então nós temos que estar atentos, né, a uma série de coisas. O capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Eu acho belíssimo o capítulo 14. Principalmente no item 9, quando Santo Agostinho fala sobre os laços de família, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Ali Santo Agostinho faz um apanhado sintético, um apanhado maravilhoso da nossa história de vida e de necessidades evolutivas. Precisamos ler com muita atenção o capítulo 14, principalmente o item 9. Amar os nossos pais, além de amar, honrar, reverenciar, sejam eles quem forem. Mesmo que aos olhos da sociedade eles não mereçam, mesmo que eles sejam frágeis, e tenham vícios, e tenham defeitos, como todos nós os temos, ainda assim os pais merecem o nosso respeito, ainda merecem ser honrados. É lei de Deus, e devemos estar muito atentos a isso. Os pais têm autoridade dada por Deus sobre os filhos. Hoje em dia os filhos acham que são amiguinhos, coleguinhas, ombreiam-se aos pais. Está errado. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. É preciso haver um pouco mais de respeito, de consideração, principalmente para com os pais idosos, enfermos, sem recursos. É lei de Deus, é lei universal. Honrai pai e mãe. O capítulo 15 nos diz que fora da caridade não há salvação. Ai, como é difícil, não é? Fora da caridade não há salvação. Se tivesse que existir um nome de religião, que fosse esse nome, caridade. Porque não é o título religioso, o título acadêmico, ou seja lá o que for, que nos apresenta perante Deus, mas sim a caridade. E diz Jesus que aqueles que praticam a caridade têm um sinal na testa. Que sinal será esse? Alguém está vendo algum sinal? Alguém tem algum sinal? Né? Nós temos aqui entre as duas sobrancelhas um centro de força. É a glândula pineal bem no centro da cabeça. Aqui é o chakra frontal. Ligação mais direta com o plano espiritual. As pessoas, quando se espiritualizam, quando levam uma vida mais dedicada ao bem e à caridade, tem muita luminosidade aqui. É uma luz. E também do plexo cardíaco, na direção do coração. Muitos passistas, quando se aproximam para doar o passe, quando eles têm realmente condições, é daqui principalmente que sai aquela luz e envolve a pessoa que está recebendo o passe. O simples fato de impor as mãos é só um gesto bonito, fraterno, mas não é nem necessário, porque quando a mão vai, a luz já chegou. O fluido já envolveu. Quando tem. Quando temos. Quando não temos, os nossos irmãos espirituais dão um jeitinho, né? Eles acendem a luzinha deles, misturam um pouquinho com os nossos fluidinhos, na maioria das vezes frágeis,
e fazem lá sua química e realmente faz com que a pessoa enferma melhore. No capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon representa o Deus da matéria, o materialismo, que é o maior inimigo do espiritismo. E como é atraente o materialismo, como domina as mentes, os corações, o tempo da maioria das pessoas. Vamos calcular essa questão? Seja qual for a justificação ou justificativa, quanto tempo nós dedicamos à matéria e quanto tempo dedicamos ao mundo espiritual? Por aí nós podemos ver, não é? Sem exigências, Deus não exige nada de ninguém, mas por aí nós podemos ver. Nós não cochilamos diante de uma televisão ao ficarmos, às vezes, 2 horas assistindo um filme. Ninguém tem preguiça para ir dançar, para ir ao shopping, para passear. Mas, às vezes, para ouvir um evangelho, 10 minutos cochila. Então, nós temos que refletir sobre muitas coisas. O capítulo 17, sede perfeitos. É muito difícil nos aperfeiçoarmos, mas é possível, porque se não fosse, Jesus não teria nos deixado esse ensinamento. Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. A fé que transporta montanhas, os trabalhadores da última hora, haverá falsos cristos e falsos profetas. Não separeis o que Deus juntou. No capítulo 23, estranha moral. No capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E no 25, buscai e achareis. E no 26, dai gratuitamente o que de graça recebestes. No 27, pedi e obtereis. E no 28, a coletânea de preces. Muitas coisas nós teríamos que falar sobre o Evangelho. Muitas vezes nós lemos mais assim por desencargo de consciência, sem refletir no verdadeiro significado, principalmente quando abrimos ao acaso. Aí que devemos demorar mais na lição que caiu, porque ela está sendo direcionada à nossa pessoa mesmo. Então é muito interessante prestarmos atenção em tudo isso. Jesus, o mestre dos mestres, o médico dos médicos, ele não precisava ter vindo à Terra, encarnado entre nós, não precisava ter passado o que ele passou, no entanto ele veio, porque ama, pura e simplesmente. Quantos emissários vieram antes dele? E todos muito bons, espíritos muito evoluídos. Quantos profetas vieram nos variados períodos de evolução da humanidade. Mas nós, seres ainda reencarnados, neste mundo material e possuindo 2 tipos de natureza, a animal e a espiritual, nós precisamos de um referencial concreto. Nós precisamos de exemplos. Não basta ler, não basta ouvir. Nós precisamos ter exemplos à nossa frente. Jesus sabia disso, logicamente. Por isso ele veio nos consolar, nos abraçar. Acolhia pura e simplesmente grandes e pequenos, doentes, saudáveis. Mas a maioria das pessoas que acompanhavam Jesus e que o buscavam eram enfermos do corpo e enfermos da alma. Eram criaturas perseguidas, sofridas, atormentadas, também por doenças morais, que são as obsessões. E Jesus a nenhum desprezava, a todos abraçava, consolava, respeitava, restaurava os seus perispíritos, fazia com que eles se introduzissem novamente na sociedade, principalmente aqueles que sofriam de hanseníase.
nos dando o exemplo do que é a verdadeira caridade e do que é o amor e como devemos nos tratarmos uns aos outros. A parte da ressurreição do Cristo, no terceiro dia, é o ponto central do cristianismo. Porque ali Jesus nos revela a imortalidade. Ele nos dá a prova, a certeza de que somos imortais. Há pessoas de outras religiões que dizem assim: ah, mas o Cristo ressuscitou porque era o Cristo. Não é verdade, não é assim. Porque um dia, Jesus foi orar ao monte e levou seus discípulos. Mas o sol era muito forte, como é forte ainda hoje no Oriente, e os discípulos sentiram-se com sono e adormeceram. Mas em determinado momento eles despertaram e viram Jesus rodeado por 2 varões, 2 homens. Um era Moisés e o outro era Elias. Seriam as 3 revelações juntas? Fica para as nossas reflexões. Jesus, Moisés e Elias. Eu tenho cá para mim que representam as 3 revelações. Mas então não é só Jesus que ressuscitou. Não é só Jesus que pode aparecer. Moisés, Elias, que era o mais popular de todos os profetas. A tradição, as profecias diziam que Elias voltaria. E foi muito tempo esperado. E realmente voltou. E Jesus é muito claro no capítulo 4, que fala sobre a reencarnação, quando ele diz que Elias era João Batista, voltou e não foi reconhecido e ainda foi decapitado. Por que João Batista foi decapitado? Ele era primo de Jesus, primo consanguíneo de Jesus. E Jesus ainda dizia que ele era o maior entre todos os profetas, que ele era o maior de todos aqueles nascidos de mulher, ou seja, aqueles que haviam reencarnado. Por quê? Se Jesus era primo dele, será que ele não podia dar um jeitinho, como geralmente nós pensamos? Mas as leis de Deus se cumprem, independente de gostarmos ou não, de querermos ou não. Porque quando João foi Elias, houve um dia em que os sacerdotes de Baal desafiaram Elias a provar, para que Elias provasse se o seu Deus era verdadeiro. Então, os seguidores de Baal e os seguidores de Elias encaminharam-se num determinado ponto, acompanhado de uma multidão que queriam ver o que ia acontecer. E os sacerdotes de Baal clamavam, rasgavam as vestes, gritavam, e nada acontecia, nenhum sinal da espiritualidade. E isso durou muito tempo, e nada acontecia. Havia um altar de pedra montado, porque os adoradores de Baal ofereciam sacrifício aos deuses, até sacrifícios humanos, e Elias se indignava com isso. Aí chegou a vez de Elias clamar o seu Deus. Ele clamou e línguas de fogo apareceram, muitas línguas de fogo. Fenômeno de efeitos físicos. Essas línguas de fogo envolveram o altar de pedra dos adoradores de Baal e destruíram. Imaginemos que fogo era esse, né? Que queima pedra. Quando o povo viu aquilo, ficou enlouquecido. E aí Elias escorregou. Porque a nossa natureza humana é assim. Quantas vezes nós achamos que estamos acertando e estamos errando? Nós temos muita fragilidade. Elias também tinha. E incitou o povo e os seus seguidores a matar os seguidores de Baal. E muitos morreram degolados. Lei de causa e efeito. Quem planta, colhe, mais cedo ou mais tarde.
mas também está escrito na Bíblia, no livro O Eclesiastes. A misericórdia de Deus cobre a multidão de pecados, porque nós não temos condições morais para suportar a justiça de Deus, mesmo merecendo. Então Deus é amor e misericórdia. Deus não castiga ninguém, mas nos dá oportunidades para que, através das múltiplas reencarnações, venhamos a reparar o mal feito, aprendendo com a lição e procurando alcançar a nossa evolução espiritual. Foi essa a situação que levou João Batista, como João Batista, a passar por aquilo que ele fez seus irmãos passarem quando ele era Elias. Nem o primo de Jesus escapou, né? Não sei se tivesse lá algum brasileiro, se ia conseguir dar um jeitinho, mas eu tenho a impressão que não, né? Se fosse assim, quantos jeitinhos nós já teríamos dado. Então o Evangelho de Jesus é maravilhoso, é inesgotável, como Joana de Ângeles nos diz, e nós temos assim muito e muito ainda que aprender, embora sejam escassas as informações históricas. Mas a espiritualidade, através do amor principalmente, inspira principalmente os cristãos de boa vontade, a manter viva a chama da fé, a ler, a estudar, a vivenciar a caridade e divulgar a boa nova de todas as maneiras possíveis. Essa é nossa obrigação e nós precisamos estar muito atentos a tudo isto. Bem, então Jesus é o mestre da vida. É o maior semeador de alegria, liberdade e esperança. Jesus não vê os nossos defeitos. Ele mesmo disse que em todas as coisas existe a boa parte. Vamos tentar ver a boa parte em tudo. Porque quando o nosso olhar se estende misericordioso, quando nós sentimos e vibramos amor, muita coisa boa pode acontecer. Nós nos acalmamos, nos pacificamos e pacificamos tudo e todos à nossa volta. Essa é a nossa responsabilidade também. Então vamos dar graças a Deus por tudo que Deus nos dá, pelo imenso amor com que Ele nos envolve, pela paz imensa com que diuturnamente os espíritos superiores envolvem o nosso planeta de paz, de fluidos salutares. Como diz a nossa irmãzinha Joana de Ângeles, diuturnamente vem para a direção do planeta inspirações sublimes, mas nem todos estão com as anteninhas prontas para captar. Então vamos sim, pelo amor de Deus, pelo amor a nós, pelo amor à nossa família, pelo amor ao nosso Brasil, ao nosso planeta, vamos vibrar um pouquinho mais de amor. Está faltando isto. Não vamos nos psicoadaptarmos às coisas, às mesmices de todos os dias. Vamos fazer alguma coisa diferente, boa, no sentido do amor, para que este mundo melhore, para que nós melhoremos e passemos também a irradiar essa chama divina que todos nós trazemos em nossos corações. Se nós nos unirmos mais na compreensão do amor e praticarmos um pouquinho mais, com toda certeza, o nosso planeta vai melhorar e coisas muito boas vão chegar, individualmente e coletivamente falando. Então, que a paz de Jesus nos abençoe a todos. Eu agradeço a atenção de todos e de todo o meu coração desejo muita paz, agora e sempre, a todos os irmãos presentes. Que assim seja. Obrigada eu, viu? Doutor Aguinaldo não está aí não, né?
Senhor Kiko.